my friend, começando mais um Bratiocast. Eu sou Aurélio Braulio, host deste podcast, ao meu lado meu sócio. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Beraldo, host e sócio da Bratio. Esse é um podcast que é oferecimento da Bratio, que é a nossa construtora, e é aquela construtora que vai viabilizar os seus projetos e a sua obra. Aqui nós somos uma construtora que a gente foca na gestão. Número é com nós, tá? Então, se você quer saber mais, abaixo vai ter o link dos nossos consultores. Entre em contato e nós vamos conversar. Bom, no podcast de hoje, é sempre bom lembrar que no nosso Bratiocast a gente gosta de contar a engenharia por trás dos negócios e a construção dessas empresas sólidas e inspiradoras, né? No episódio de hoje nós vamos mergulhar um pouquinho na história de coragem, resiliência e transformação de uma pessoa que construiu uma marca forte no mercado de decoração. Já até atendeu uns clientes tudo famosos. Com certeza. E, bom, para começar, essa pessoa ela começou vendendo produtos num carrinho de feira, de porta em porta. E hoje ela comanda uma loja consolidada no mercado aqui de Ribeirão Preto. E já estava dando alguns spoilers aqui que, já vamos para a cidade tal, minha edição já estou em outro lugar e está crescendo. Essa pessoa é Ariadne Estevam, da Renove Casa e Design. Seja muito bem-vinda. Oi. Bem-vinda, Ari. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pela vinda. E para a gente poder começar, Ari, a gente quer saber um pouquinho quem que é a Ari por trás da Renove, como que foi esse início, esse carrinho, esse tal desse carrinho de feira. Conta um pouquinho para nós. A Ari é uma pessoa extremamente cuidadosa, é uma pessoa extremamente sensível e estou sempre atenta aos detalhes. Então, quando eu resolvi começar com esse trabalho, que era só o papel de parede, né, vendido com meu carrinho de feira aí de porta em porta, eu busquei nesse momento, quando veio esse start de fazer esse trabalho, de fazer um trabalho diferenciado. Na época, a gente tinha acabado de comprar o nosso apartamento, né, eu e o Gustavo, e eu estava em busca de decorar. Eu sempre fui aquela amiga palpiteira. Põe essa cor, troca essa cortina, mexe nesse tapete, mexe nessa almofada. Aquela amiga, eu acho que não ficou legal isso daqui. É aquela amiga que falava, não tá muito bacana. Eu vou com você lá. Vamos mexer? E aí, quando a gente chegou nessa etapa, né, do nosso sonho, porque pra gente o primeiro apartamento, um sonho de realização, uma conquista, eu queria decorar. E aí, em alguns lugares que eu fui buscar ajuda, eu não tive o atendimento que eu esperava. Eu não tive o atendimento que eu esperava porque eu não estava com o carro importado na porta da loja, porque eu não estava com a etiqueta, com a roupa de marca. Então, eu me senti... Eu não tive aquele atendimento que eu queria receber. E isso me gerou uma frustração. Enfim, acabei comprando, decorei do jeito que eu queria, mas não ficou do jeito que eu tinha idealizado. Eu tinha uma expectativa com essa decoração e não ficou do jeito que eu tinha imaginado. Foi aí que você enxergou brechas. E eu falei, poxa, pera lá. Eu tinha condições de comprar o que eu queria, eu tinha uma expectativa, era um sonho aquele apartamento pra gente, nosso primeiro imóvel. Por que eu não consegui esse atendimento numa cidade tão grande como Ribeirão, com tanta coisa boa no mercado, né? E aí eu pensei, eu vou fazer a diferença, eu vou vender papel de parede. E isso foi a primeira situação que aconteceu com meu marido. Ele deu uma gargalhada, tipo, oi? Né? Você tá maluca, Você tá louca? Nós não somos de Ribeirão, né? Não temos família aqui, você não tem estudo na área. E vai querer empreender? E vai querer empreender vendendo papel de parede? Mas na época, quando você decide fazer isso, você já estava trabalhando em algum... Tipo, por exemplo, você estava trabalhando em alguma outra empresa, em algum outro setor?
Na época, eu era gerente comercial de uma locadora de veículos aqui de Ribeirão. E eu vivia na estrada. Então, eu atendia de Minas a Baixada Santista toda semana. As grandes contas de licitação e as licitações ficavam todas na minha mão. Então, assim, um mercado totalmente diferente. Totalmente. Não era nem conexo com arquitetura ou design. É que o mais próximo era o fato de ser comercial. Então, assim, na verdade, eu sempre fui administrativo. A minha vida inteira eu trabalhei como auxiliar administrativo. Nesta locadora, eu fui contratada como auxiliar administrativo. Mas lá, conforme as coisas foram acontecendo e eu fui trabalhando, o gerente comercial da empresa, que era o pai do dono, que era uma pessoa formidável, um dia num atendimento com uma empresa, eu dando suporte para ele no atendimento, a hora que acabou a reunião, ele falou, escuta, você não é administrativo. Falei, sou. Ele falou, não, você é vendas. Você tá um administrativo muito comercial. Você é vendas, você é uma joinha que eu vou lapidar, mas você não tem ideia da vendedora que você é. E aí ele começou a me trabalhar, porque eu entrei como auxiliar também lá, né? Até que eu virei gerente do comercial. Foi desenvolvendo ali as suas qualidades já existentes nesse. E ele foi me despertando, tipo, faz dessa forma, olha desse jeito, olha isso que você fez que ninguém faz, olha esse olhar que você tem que ninguém tem. E aí eu acreditei, né? Falei, não, eu sou vendas mesmo, gente. Eu não sou administrativa, eu sou vendedora. E aí, nesse período, eu já tinha meu filho, que é o mais velho, só que eu vivia na estrada. E aí começou a me gerar aquele alerta do tipo, poxa, semana inteira viajando. Preciso mudar essa parada aqui. Meu marido virou pai e mãe. Eu chego de final de semana, eu tô exausta, eu quero dormir. Tô perdendo família. Então, eu preciso mudar essa situação. E aí, eu comecei a sair da locadora, me desvinculei da locadora e comecei a procurar emprego em Ribeirão. Só que ninguém queria me contratar, porque eu tinha um salário alto em carteira. E como que a gente vai dar emprego para essa pessoa com um salário menor? A primeira oportunidade que ela tiver, ela muda de emprego. E o salário se tornou algo que um empecilho, te prejudicando aí nessa busca. E aí eu consegui emprego num lugar para conferir voucher de seguro de viagem. Um lugar que vende voucher para as agências de viagem. E eu tinha que ficar numa salinha 3x3, com mais 3, 4 pessoas, fazendo essas conferências de voucher. Eu tinha horário para entrar, horário para sair e tinha que pedir até para usar o banheiro. Um salário muito pequenininho. Eu surtei. Imagina uma pessoa solta na estrada. Sim. Que tinha a flexibilidade muita flexibilidade. Por estar fora de casa, a locadora sempre me proporcionou bons hotéis, sempre com carro novo. Eu tive tinha uma mordomia nesse trabalho. E, de repente, eu me vejo fechada numa salinha. Tinha esse conforto. E eu falei, não quero isso pra mim. Não quero mais. Agora que eu expandi, como que eu volto? E nessa mudança, Ari, você buscou ter um momento de qualidade familiar. Exato. E, pelo menos, você teve esse momento de qualidade com a mudança de emprego. Então, você tinha uma necessidade inicial na locadora e a profissional super atendida. E aí, você fez a troca disso. E aí, você conseguiu encontrar esse momento de qualidade. A famosa vida não é um equilíbrio, né? Ela tava... Na locadora, ela tava contente. Uma profissional de destaque, mas contente uma vida familiar totalmente e aí desequilibrada. A balança... Só que aí a balança inverteu ao contrário. Sim. Eu estava realizada de estar, assim, presente em casa, né? Mas eu estava muito insatisfeita com a situação trabalho. E aí isso me gerou muita frustração, entrei em depressão, porque eu já tinha entendido o tipo de profissional que eu era. E como que eu ia ficar fazendo aquilo ali? Uhum. E aí, nesse momento nesta empresa, a gente estava montando um apartamento. Decorando, marcenaria. Muito bom, né? Para então, você assim, eu tava curtindo isso. Mas eu tava deprimida do outro lado do tipo, não sou mais eu. Agora que eu me descobri, como que eu faço? Altos e baixos ali. Até uma coisa que eu acho interessante na história, e até para quem tá assistindo a gente, acho que é legal a gente falar, geralmente é tendencioso pessoas de perfil comercial
terem essa dificuldade quando diminui ritmo. Eu, basicamente, do ano passado para cá, é que eu diminui um pouco mais o ritmo, não no sentido de trabalhar, mas de colocar energia talvez nos lugares certos. E aí a gente, como tem um perfil muito comercial, quer estar falando com muita gente, quer fazer isso e aquilo, a gente começa a entrar numa bad que fala que quer chorar no banho, né? E então as pessoas que são comercial têm que tomar um certo cuidado com isso. Tem que procurar ajuda, porque senão a gente entra numa deprê profunda. O equilíbrio Acha que a gente não é capaz, né? O equilíbrio é bom para todos, mas quem está à frente do setor comercial, o equilíbrio ele é mais essencial ainda do que para outros setores, né? A gente não se sente capaz de fazer quando entra nessa... E aí você pegada. então se viu ali, não estava realizada profissionalmente, família ok, apartamento em reforma, e aí como que foi para conciliar isso? Não, e aí, por exemplo, fiz a compra que eu não queria, mas ok, e aí tô lá, o rapaz está fazendo a instalação para mim no apartamento, de repente eu me deparo que eles estavam me entregando um papel que eu não comprei. Para ajudar, né? Não era o que eu comprei. Essa entrega demorou, 3 meses para acontecer, e ainda chegou o que eu não comprei. E eu não sei como, hoje trabalhando na área, eu não consigo entender, mas ele conseguiu quebrar toda a lateral da parede. Eu cheguei e ele estava aplicando essas esquadrias de acabamento. As guarnições ali em volta da esquadria. Mas aí eu comecei a conversar com ele, fui entendendo, e aí veio a ideia, conversando ali com ele. Porque ele também contou o lado dele como instalador, como era. E aí ele foi embora e eu falei, vou vender papel de parede. Aí meu marido chegou, eu contei, ele riu. Gargalhou, mas assim, muito. Eu fecho o olho, eu tenho a memória afetiva dele dando risada, tipo... Descredibilizando através da gargalhada. Ele falou assim pra mim... O que você tá arrumando? Realmente, você não tá bem onde você tá trabalhando. Tá te afetando mesmo, né? Tipo, você não tá bem. E aí eu falei, eu vou entender. E a partir daí eu comecei a pesquisar. E nós estamos falando de quanto tempo já isso? Uau! 13, 14 anos já. 14 anos. Então a gente tem até um ponto em cima disso, né? Que é o quê? Comunicação na época não é igual hoje, pô. Não. Era muito difícil. 14 anos atrás, nós estamos falando de Motorola, flipzinho. Você tá achando que eu não sabia, né, Araki? Que na época... que existia isso. Flipzinho aqui, não tinha acesso à internet, muito pouco. Muito pouco. Ó, lista telefônica, página amarela. E aí, Ara, eu queria entender de você o seguinte. A maioria das empresas ou pessoas que começam a empreender, elas já têm ali uma certa afeição pela profissão ou pelo empreendimento que seja, e aí ela começa, eu gosto disso, ou já trabalhou na área e começa. Então é o caminho mais comum, assim dizendo. Você não tinha essa ligação e você fez o inverso. Esse desejo, essa vontade veio através de uma experiência do cliente, que na época você estava ali no papel de cliente, e negativa. Então, você queria, não foi bem atendida. Depois, ok, foi para a instalação, também não deu certo. Aí você viu, poxa, o comercial é fraco, o produto não é legal, entregaram a logística errada e na hora de instalar ainda quebraram todo o meu apartamento. Então, pelo que eu entendi, esse despertar aí veio através da sua experiência negativa. Foi. Você enxerga que isso foi benéfico porque você começou a sua empresa tratando da deficiência e não foi alavancando e aos poucos tratando ali os ajustes. Você fez o inverso, pegou tudo de negativo que você viveu, estruturou para aquilo ser corrigido e ali partiu então a sua jornada no empreendedorismo, é isso? Quando a gente pensa dessa forma, foram as dores que me trouxeram o impulso de começar um negócio, né? E no começo lá com o carrinho de feira, a gente não tem tanta coisa para resolver, né? Porque sou eu, um carrinho de feira... Burocracias menores. E um instalador me ajudando a fazer a entrega. Mas quando eu consigo
Porque eu venho o carrinho de feira, do carrinho de feira eu fui para o carro, do carro eu consegui abrir a loja, o ponto físico que eu tenho hoje. Essa virada de chave aí. Então, quando a gente vem para a loja e aí a gente começa a atender mais, aí realmente a gente tem que ficar mais atento e mais estruturado para eu não deixar as minhas dores virarem as dores do cliente. Mas o que eu vejo de benéfico disso tudo? Justamente o meu olhar. A ideia surgiu justamente para que outros clientes não passassem pelo que eu passei. Então, esse olhar, eu já abri a empresa com essa concepção. Sendo cliente primeiro. Sendo cliente primeiro. Como? Porque, assim, eu nunca quis na empresa que fosse apenas a venda de um papel de parede ou de uma cortina. Essa nunca foi a intenção. A intenção sempre foi: como eu vou participar da realização da conquista dessa pessoa? É um sonho. Eu não vendo um papel de parede ou uma cortina, eu vendo expectativa. Então, a partir do momento que eu coloquei isso dentro de mim, tipo, é uma expectativa. Na hora da entrega, o olhinho do cliente tem que brilhar e ele tem que falar: era isso que eu queria. Porque eu faço parte de um marco, de um ciclo novo. Seja numa casa que você está finalizando uma construção, seja num apartamento que você está reformando, e às vezes é só na troca de um papel que você já tinha, que você já mora e que você quer começar. No quarto de um filho que está chegando. Sim. Porque assim, o que foi para mim o meu apartamento? Foi o começo de um ciclo para minha família. Um começo de um ciclo para mim e para o meu marido, com uma conquista. E aí e isso para qualquer pessoa, quando a gente está mexendo em alguma coisa dentro de casa, nunca começa fora. Sempre começa dentro. Por isso é uma expectativa. Então, antes da gente colocar para fora uma coisa que a gente quer mexer, às vezes numa roupa nova que você quer comprar, de alguma coisa que você quer fazer, sempre começa dentro. Isso vem dentro e a gente transpõe para fora. Isso daí então é isso que eu queria sempre. Isso daí é uma coisa que até recentemente eu parando para analisar algumas coisas, evoluindo o pensamento, que até deixo como um recado. O seu cliente, ele não tem o sonho, ele tem a expectativa sobre aquilo que ele está comprando. Então as pessoas acham, principalmente no nosso segmento, né, de construção, decoração, porque é o sonho do cliente. Talvez o sonho pode estar atrelado à aquisição do imóvel dele, ou atrelado ao fato dele estar iniciando um projeto. Isso é o sonho, na minha concepção. Todo o resto é a expectativa que ele gera. Vou contratar a construtora. Eu tenho uma expectativa de que ela não vai me dar dor de cabeça nenhuma, que não vai acontecer isso, não vai acontecer aquilo. Aí é onde que eu acho que é necessário a gente alinhar a expectativa. Tô indo comprar a cortina, o papel de parede com a Renove, mas a pessoa tem uma expectativa na cabeça dela de que vai ocorrer assim, assado, tal. Ela nunca vivenciou a experiência, então ela coloca aquilo na cabeça que vai ser daquela maneira. E aí, quando às vezes acontece ali, até algumas vezes de maneira planejada, algo que desvie do que ela materializou, ela se sente prejudicada ou se sente, nossa, isso não era o que eu estava esperando. Mas às vezes aí o importante, até quem fica à frente das empresas, né, seria alinhar isso com os clientes. Olha, então o que você está me trazendo é isso, a proposta que eu estou te apresentando é essa, você entendeu, tá de acordo, tá alinhado, o que eu vou te entregar é o que você está esperando, porque aí depois, quando acontece de fato, e você alinha isso antes, o cliente, ele durante o processo, ele muda a cabeça. Então, às vezes, ele chega pensando alguma coisa, ele recebe a sua orientação. Às vezes, vou dar um exemplo aqui, né, esdrúxulo, mas ele chega querendo um papel de parede vermelho. E aí você chega, orienta, olha os demais ambientes, pede para ver a mobília que ele tem, se ele tem uma foto, e passa toda a sua experiência através da orientação. E aí virou um papel off-white. Tipo, né? Nada... Só que, se ele chega e fala que é vermelho, e você entrega o vermelho, e ele não gosta, a culpa que ele acaba
transferindo é para você. Exatamente. Agora, a partir do momento que você orienta, alinha a expectativa e muda a visão dele, e aí você entrega somente o que você realmente propôs, você nem teve um over delivery, você entregou o que você propôs, mas para ele você fez um excelente trabalho, porque ficou além da expectativa dele. Então a gente, como empresa, é muito difícil ultrapassar a expectativa do cliente se ele não nos der a liberdade de que a gente alinhe entre a nossa e a dele previamente. Então a gente alinha, entende e depois de executado, a chance dele ficar surpreendido positivamente é alta. E isso é uma coisa que já acontece na loja, tá? Justamente que bom. Pela minha trajetória. Então, acontece muito, e vou te falar que até uns 2, 3 anos atrás acontecia mais, de às vezes um cliente chegar com uma foto de Pinterest. Eu quero isso no meu espaço, no meu ambiente. Esse aplicativo, para mim, poderia ser abolido. A gente tem que ir trabalhando. E assim, não tem como, na minha área, eu te vender um produto se eu não entender todo o processo. É lógico que tem empresas que trabalham desse jeito. Eu quero um papel xadrez, os tons de xadrez que eu tenho tá aqui, qual você quer? Mas eu não consigo trabalhar dessa forma, justamente porque a gente precisa entender o que está dentro. E às vezes ali no bate-papo, você vai tirando com um jeitinho informações da pessoa até que você chega na realidade vai chegar numa conclusão que ele está esperando. E uma coisa muito louca acontece. Isso é muito bacana, eu preciso gravar isso na loja. O cliente chega, ele pede um produto. A gente começa a atender e vai perguntando, e vai tirando, e vai captando para poder chegar no real. Quando a gente abre o produto, no meio daquela conversa toda, e que ele encontra o que ele quer, gente, é incrível o que acontece na mesa. O sorriso abre. E ele sorri, e ele não percebe, mas a gente que está de frente assiste. E a hora que o sorriso abre, a gente fala, encontramos. Acertamos. É muito bacana viver essa experiência. Então, essa é a experiência do bate-papo para entender o que o cliente está procurando. Porque, às vezes, o cliente chega com uma ideia, mas nem ele sabe colocar a ideia para fora. Às vezes, ele conversando com você, respondendo as perguntas, ele mesmo muda de ideia. Exatamente. É aí que muito cabe. Legal isso. É aí que cabe. Isso é o famoso, não só feeling, Poderia chamar só de feeling, mas não. Acho que a gente tem capacidade de estudar um pouco mais sobre isso para poder extrair as coisas certas, ou melhor, as respostas certas dos nossos clientes. Que eu acho que, depois até um papo para a gente poder tentar marcar alguma coisa para falar para os profissionais em si. A expectativa. O cliente tem uma expectativa, mas ele não sabe o que ele quer. E como que a gente extrai dele as respostas certas para nós chegarmos no denominador que ele precisa. Então, eu acho que, basicamente, hoje, em relação à construção e decoração, é isso. Porque, assim, o que influencia muito hoje? A gente tem aqueles clientes que já sabem o que querem, e é raro, mas acontece, da pessoa falar, eu quero isso, e a gente... Já é mais decidida, né? É o perfil da pessoa. Mas hoje a grande maioria fica muito na dúvida por conta da quantidade de informação que a gente tem na internet. Então ele pesquisa um negócio, ele gosta, aí ele pesquisa outro, ele também gosta, aí ele pesquisa outro, ele também gosta, e ele fica aquela dúvida, agora eu faço o quê? O que realmente eu gosto? É até uma pergunta, em cima disso que você falou. O cliente hoje, ele tem muito mais dúvida do que o cliente de 14 anos atrás? Posso te dizer que sim. Porque quando você começou, igual nós estávamos brincando, era lista telefônica, telefonezinho de flip e tal... Não tinha toda essa informação. Você não tinha todo esse acesso. Sei lá, para você ver alguma referência, era revista. Você tinha que pegar alguma revista Casa Vogue, etc e tal. Começo da loja, eu não tenho mais, mas eu tinha umas caixas grandes com muita revista. Para tirar ideia, para pegar referência. É muito legal. Entendeu? Isso. Então, o cliente, hoje, ele tem muito mais dúvida do que o cliente do passado. Com essa quantidade de informação que a gente tem na internet hoje e que, assim, a gente sabe como funciona o celular. Você está, às vezes, conversando com alguém, ele já está captando o que você está falando e ele já te explode essas informações na tela. Gera, sim, isso gera mais dúvida. E teve também um aumento em catálogos, né?
Os fabricantes vieram ampliando também o número de produtos e automaticamente aumentando a gama de produtos, aumenta a dúvida do seu cliente, né? Mas essa experiência, Ari, que você vende para o cliente inconscientemente para ele, mas essa experiência, pelo menos eu enxergo que veio da sua lá de trás. Sim. De sentar com ele, é isso que você buscava quando você foi lá naquela primeira loja, era esse atendimento. Exatamente. Que hoje você proporciona, você enxergar realmente o que o cliente busca e tal, esse sorriso no final quando ele consegue escolher, é o que você queria lá quando você foi como cliente, né? O atendimento, mas também não ser vista como um número, né? Porque a gente sabe que hoje, em diversos segmentos, dependendo de onde você vai comprar alguma coisa, primeiro você é analisado fisicamente, do tipo, deixa eu ver como a pessoa tá. Será que é uma pessoa que tem um poder aquisitivo? Carro que chega, a roupa que veste. E isso é uma coisa que me incomodou muito, porque eu poderia não estar aparentando naquele momento, mas eu estava com dinheiro para investir. Tinha um poder aquisitivo para comprar ali o produto. Né? E o atendimento em si, que foi ruim. E agora, eu só não sei se assim, o atendimento discorreu ruim por conta da primeira impressão. Que também é errado. Ou o atendimento já ia ser ruim de qualquer forma. Se chegasse uma Ferrari, estaria na mesma, né? É isso. E isso é uma coisa que eu sempre coloquei muito na empresa. Todo atendimento tem que ser de qualidade, todo atendimento tem que ser perfeito. E eu quero que vocês enxerguem o cliente. Independente. Se o cliente está indo lá na loja, às vezes, para comprar um rolinho de papel de parede, ou se ele está indo na loja para fechar um projeto. O atendimento tem que ser o mesmo. Ele tem que se sentir querido ali dentro, o espaço tem que estar aconchegante, tem que ser um atendimento bacana. Legal. O importante é o bom atendimento, né? Uma pergunta não, né? Voltando lá atrás, então, a Ari sai de gerente, vai trabalhar numa salinha 3x3 e aí de repente dá o estalo, fui mal atendida, vou fazer essa parada acontecer. Pega-se um carrinho de feira com as suas amostras, duas, e começa. É que assim, antes de duas, falei pro meu marido, vou vender papel de parede. Você tá louca? Não, eu vou. O que eu fiz? O que eu entendi? Eu não posso vender um produto se eu não sei como eu vou medir, como eu vou instalar, como que às vezes eu vou discutir com o instalador, como que eu faço isso? Sim. Então eu fui pesquisar no Google quem era a indústria do Brasil. Nós temos uma indústria mesmo, uma só. E aí eu descobri que a indústria tinha um curso lá em Budas Artes para instalador de papel. Me inscrevi e fui. Fiquei uma semana lá, aprendi a instalar papel de parede. Não tinha empresa, não tinha CNPJ. E aí lá, falei, gente, e aí? Eu vou voltar para Ribeirão agora, como que eu vendo? Onde eu compro? Porque eu não sei onde eu compro catálogo. Vamos te indicar para um distribuidor da indústria e lá você consegue comprar só pelo seu CPF. Tá bom. Isso de ônibus, viu, gente? Porque aí já não estava mais na locadora, não tinha carro, eu tinha que me virar de qualquer jeito. Aí fui para Aqui não tínhamos aplicativo de... Não tinha nada, né? Não tinha nada de aplicativo em celular, enfim. Então, fui para Embu, fiz o curso, fiquei uma semana de Embu, cheguei em São Paulo, fiz meu cadastrinho lá com o meu CPF, peguei 2 buquinhos de papel de parede, que era o que dava, e vim embora. Aí, cheguei em Ribeirão, Gustavo falou assim para mim, você vai fazer isso mesmo? Vou. Estou determinada. Eu trabalho fora de Ribeirão, eu preciso do carro. Você vai fazer isso como? Aí eu falei, tem um carrinho de feira aqui, eu vou com esse carrinho de feira. Ele falou, vai? Porque ele não acreditava que, né? Tipo, ela vai fazer isso mesmo, né? E aí, enfiei... Onde vai? Vamos ver até onde vai. Enfiei os books dentro do carrinho de feira e fui pro Jardim Irajá. Comecei ali na Rua Chile. E batendo palma nos prédios, né? Porque se bater palma em casa, falei, né? Não vai dar certo. Até que um dia, 2h da tarde, no decorrer dessa semana, um porteiro ficou com dó. Esse sol a pino de Ribeirão Preto. E até um ponto, né? Na época, a venda porta a porta, ela se acontecia muito. Tanto que vendiam-se enxovais, vendiam-se, como fala, filtro d'água, na época era dessa maneira.
Tinha pessoas que até vendiam o próprio Avon, né? Yakult, gente. Yakult, carrinho de feira de Yakult na rua. Conserto de panelas. A moça do Yakult, ó, a cardeneta aqui, ó. Carro do ovo. Foi um dos sobreviventes, né? Foi. Ainda em alguns bairros. Ainda tem. E aí um porteiro no dia ficou com dó, esse sol forte, 2 horas da tarde, acho que ele olhou para mim e falou, coitada dessa moça, né? Vou dar uma força para ela. Tem uma gestante aqui no prédio. Deixa eu ver se ela te recebe. E aí interfonou, a moça falou, pode subir. Aí subi, toda feliz, com meu carrinho de feira. Opa, meu primeiro atendimento. E aí... Sobe até tremendo. Era um quarto de bebê. A única coisa que eu tinha no carrinho que dava certo era um papel listrado, clarinho. E aí medi, mostrei, expliquei. Bom, já sei vender, né? Já vim com o patamar da vendas. Já sabia instalar, então eu sabia como medir. Mostrei propriedade no atendimento. E ela falou, não, gostei, o preço tá legal, tá tudo legal, entendi, gostei, mas e aí? Você não tem empresa, você tá com um carrinho de feira, e como que eu sei que você vai me entregar? Se eu te pagar e você sumir? Falei, vamos fazer o seguinte, eu te vendo, eu compro, e no dia que vier aqui com o instalador, porque eu arrumei instalador, né? Já também não ia instalar. Já tava, a empresa já estava estruturada. Então, aí a hora que eu vier com o instalador e entregar, você faz o acerto comigo e faz o acerto com ele. Porque aí não é você que tem que confiar em mim, sou eu que vou ter que confiar em você. Ela falou, ok, então tá fechado, venda fechada. Eu saí de lá numa alegria, numa explosão de sentimento, que eu falava, pai, amado, minha primeira venda, na minha primeira semana, com meu carrinho. Então, assim, falei, se for para ser, ele vai me abençoar e nós vamos seguir essa trajetória, porque eu não esperava já ter uma primeira venda. Então, isso foi muito emocionante para mim. Você já teve alguma sensação parecida com qualquer outra venda igual a essa? Igual a primeira, não. Na verdade, tive sim, tá? Que foi uma venda que eu tive com uma atriz, que foi um momento aí de desafio na minha caminhada e que eu pedi para ele orientação do tipo, continuo ou não? E aí, de repente, veio o projeto dessa atriz e eu falei, entendi. Continuo. Né? E também foi muito emocionante isso para mim. Mas essa explosão de sentimento dessa primeira conquista... Até porque nem você acreditava em você mesma. E aí, então, foi muito bacana. E aí, a partir daí, ela amou a entrega, ela amou do jeito que ficou. Aí ela já me indicou para uma pessoa, que indicou para outra, e assim... Virou um boca a boca ali. E isso foi uns 4 meses, mais ou menos. Então, o carrinho de feira resistiu durante 4 meses. E nesse curso que eu fiz em Campinas, em Imbu, tinha um instalador de Campinas, que ele foi por uma loja. E aí entrei em contato com ele e falei, olha, eu estou atendendo aqui em Ribeirão, a gente se conheceu lá no curso, eu não tenho ainda uma empresa aberta, mas eu sei que é isso que eu quero fazer. Será que o dono aí da loja me ajudaria? Porque eu não tenho como pedir isso em Ribeirão, né? Para os lojistas daqui. Então, será que ele poderia me dar um suporte para eu conseguir trazer mais catálogo? Aí ele falou, vem para cá, vem conversar, eu te apresento. Um não você já tem. Aí falei pro Gustavo, vou para Campinas. Você vai em Campinas? Aí eu vou lá tentar fechar uma parceria. Mas você vai insistir nisso mesmo? Falei, vou. Eu tô determinada, depois das vendas, ele... Mas assim, vendas pequenas, né? Um rolinho aqui, 2 aqui. Não dá pra, fazer de vida profissional. E aí fui para Campinas, o dono da empresa me recebeu, contei um pouquinho da minha história, da minha trajetória, o que eu queria. E assim, poxa, você tá na Praça de Campinas, eu tô na Praça de Ribeirão Preto, né? Nada a ver, Você me ajuda? Ele falou, olha, eu vi um negócio diferente em você... Não faria isso por ninguém, mas eu tô vendo que você está interessada, eu vou te ajudar. Então, eu vou pegar mais books com os importadores pelo meu cadastro, vou te entregar os books, você vai atender, e aí os seus pedidos você vai mandar para mim. Eu vou colocar como se fosse meu, e você vai me pagar um percentual em cima da tua venda.
Falei, tá bom, vamos fazer. Então, 30% da sua venda é minha. Falei, ok, vamos fazer. Aí voltei, contei pro Gustavo e falei, agora eu preciso do carro. Já não consigo. Não, agora não dá mais, vai vir book, como que eu faço? Não dá para escolher, deixa um em casa ou leva outro, então eu preciso do carro. Não dá então, para andar com 2 carrinhos também. Você se organiza, arruma uma carona para você ir trabalhar e eu preciso do carro. Aqui, ó. Tô te ajudando até também eu precisar, amigão. Você me ajuda. Aqui, ó, me ajuda a te ajudar, pô. E aí foi acontecendo, eu consegui os books e fiquei trabalhando. Aí abri o MEI, né? E comecei realmente a estruturar. Abri o MEI. Já estava com mais um instalador que já estava trabalhando junto comigo. Eu ia atender condomínio e era até engraçado, porque ia com o carro, a gente escolhia o jardim de alguém, ali a gente abria no book, uma vizinha chamava a outra, a Ari chegou, a mocinha do papel de parede está aqui. E aí eu fiquei 1 ano trabalhando em conjunto com esse rapaz de Campinas, mandava para ele comprava, ele despachava e instalava, até que um dia ele me ligou e falou assim, ô neguinha, vem tomar um café comigo em Campinas. Aí fui, sentei, ele estava com todas as planilhas assim, falou, ó, isso aqui é minha venda do ano. Isso é meu, isso é seu. Você não precisa mais de mim, agora você pode voar sozinha. Então nós vamos para São Paulo, eu vou te apresentar para todos os importadores e a partir de agora você compra direto. Você vê que legal, né? Quando eu já olho para um outro lado que quando Deus ele tem que fazer, abençoar, ele não mede esforços, porque na sua trajetória, pelo que você conta, foram diversas pessoas que foram te enxergando no meio do processo e te falando, e te dando o aval, ó, não, vem cá que eu vou te ajudar, ou senão, ó, agora você não precisa mais de mim. Recebeu uns empurrãozinhos aí. Às vezes para quem tá ouvindo, né, mais pra frente ela vai contar, mas pra quem tá ouvindo, pô, mas o marido dela não ajudou, não apoiou. E a vida é desse jeito. As pessoas que tá do nosso lado, muitas das vezes, não vai nos apoiar a empreender. Quando eu comecei, eu cheguei pro meu pai, falei pra ele, ó, vou abrir uma sociedade. Ih, larga a mão disso. Que não dá certo. Que não dá certo, que vai dar balão, que vai acontecer isso, aquilo outro. Às vezes pode ser até num sentido de proteção, né? Não, mas eu vejo isso, proteção. Porque não quer ver a gente se machucar ou a gente se frustrar, etc. Só que a gente tem que, quando a gente é determinado a fazer as coisas, é abraçar a determinação, fácil não vai ser, e aí pra cima. Mas na sua trajetória, tipo, várias pessoas começaram a talvez o apoio que faltava, outras pessoas começaram a te ajudar. Pô, não, vem aqui, faz assim. Não, tá bom, vou te ajudar. A princípio o cara não era interessante. Aí, de repente, pô, acho que ela tá vindo com um volume de venda interessante agora. Até chegar num ponto do cara falar, ó, você não precisa mais de mim. E realmente pessoas que querem o bem, querem ajudar, né? Porque ele tava, querendo ou não, deixando de ganhar uma fatia da empresa dele, que era o que você até então fornecia como parceria, e ele abriu mão desses 30% que ele ganhava, e ainda assim de ter um certo esforço para te alavancar ainda mais, apresentar, né, para os fornecedores e te ajudar a se tornar o que hoje você consegue entregar, né? Eu acho que isso está muito atrelado à questão às vezes a gente ser, às vezes não, todas as vezes a gente ser verdadeiro. Transparente. As pessoas às vezes elas não enxergam o valor disso, mas o fato de você ser verdadeiro com as pessoas te abre muitas portas. Ajuda muito, né? Ser transparente, né? Nós vimos isso aqui dentro do escritório na pandemia, às vezes a gente não tinha grana para pagar o fornecedor, eu ligava pro fornecedor e falava, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu vou te pagar. Mas o que você consegue me ajudar? Aurélio, vou segurar por 30 dias o boleto, pode ser? Pô, maravilha. E vejo muito isso na sua fala também quando... Porque assim, ó, e isso é uma coisa que você disse agora que é bacana. O Gustavo sempre foi muito parceiro. Mas eu acho que o medo... e o perfil também, porque eu sou uma pessoa mais
Como que eu posso dizer? Não é porque ele não vê capacidade em você, não é era porque questão de ele capacidade, não vê capacidade. Como ele não é dessa maneira, muito comercial, ele não se enxerga fazendo isso. Né? Mais conservador, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, se acontecer alguma coisa e der ruim, der errado, a consequência volta para casa. Sim. Né? E como, de repente, ele conseguiria me ajudar nisso. Então, ele sempre brincou comigo, você parece um touro bravo. A hora que eu vejo que você tá indo, você tá levando a cerca no peito. E às vezes eu tô aqui atrás tentando segurar, porque se eu não te segurar, você vai embora. E então a gente sempre teve esse contraste de realidade, tipo, eu acho que vai dar certo. Né? Deus está no comando, eu sei que vai dar. E ele, calma, respira, pensa. Né? Para de repente você não dar um passo e falar, agora eu não consigo dar espaço para trás de volta. E é muito louco porque, assim, até onde você vai? Até onde você quer? Vamos ver se é isso mesmo. E aí a gente chega num momento que aí já tinha uns 4 anos que já estava trabalhando com carro, e aí vem um núcleo de arquitetura para Ribeirão. Mais um, né? Vem um núcleo que a gente estou até hoje, né? Que é o núcleo metropolitano. E eu conheci uma pessoa que eu falo que Deus coloca anjos no nosso caminho, e eu tive vários na minha trajetória, mas colocou esse anjo no meu caminho, que também enxergou algo diferente em mim e falou, não, ela é diferente, e me ajudou a entrar para esse núcleo. Me apresentou para o dono do núcleo, me apresentou para alguns empresários e falou, olha, ela não tem loja, ela trabalha com carro. Mas ela tem um olhar diferente para o que a gente quer para os nossos clientes da arquitetura. Então vamos dar uma oportunidade para ela. E aí fui lá e assinei o contrato, e o dono do núcleo falou, olha, eu deixo você entrar, mas não dá para não ter empresa. Então eu te dou 6 meses para abrir o ponto físico, para você dar um jeito de se organizar e abrir, mas você tem que ter. E às vezes nem cobraria o ponto, né? Não. Mas é o famoso te dá uma pressão a ponto de você se mexer. Mais um empurrãozinho. E aí, gente, com mais ou menos 5 meses do prazo aí, 4 meses, meu marido perdeu o emprego. Aquela crise da metalúrgica que teve em Sertãozinho. Ele já estava na empresa há muitos anos, 12 anos. Aí o gestor dele falou, olha, gosto demais de você. Ou você sai agora nessa leva e ainda recebe, ou você corre o risco de não receber. Porque a empresa vai entrar em recuperação judicial e eu não sei o que vai acontecer depois. Quer entrar agora nisso? Quer sair? Aí ele chegou em casa e falou, o que a gente faz? Falei, entra na leva, sai agora. Que pelo menos você vai... O dinheiro da sua rescisão abre a loja. Vem cá, me passe seus 12 anos de trabalho aqui, que agora eu vou começar. A expectativa. Não, já tem onde investir isso daí. E aí, então assim, foi tudo muito... Foi um caminho muito abençoado. Porque ele tudo saiu da empresa... Tempo, né? Essa rescisão dele veio para abrir a loja... E as coisas foram acontecendo. Quando a gente inaugurou a loja, aí o Gustavo veio trabalhar comigo. Né? Quando a gente inaugurou a loja, eu não tinha outro conhecimento sem ser o papel de parede. Eu só sabia de papel, eu me especializei nisso. E aí ele falou, tá, mas a gente vai abrir a loja agora só com papel? Como que fica? Então vamos conhecer outros produtos. Vamos conhecer persiana, vamos entender como funciona a cortina... E aí a gente foi atrás, e a marca que está com a gente até hoje, né, de persianas, eu lembro quando a gente foi fazer o treinamento, os dois sentados lá, tipo, o que rolou? Sabe? Rolou? O que é isso? Voar o forro? Não. O que então, dá pra assim, fazer com isso? Foi muito engraçado. E aí tá os dois. Eu não tô entendendo nada, eu sei. O que você acha da gente ficar com os papéis de parede? Vambora, Zé. Então, assim, é muito gratificante olhar para trás, porque só a gente sabe tudo que a gente enfrentou para
buscar informação, para ampliar conhecimento, para conseguir dar um respaldo às dificuldades. A gente conta assim, parece que foi tudo ótimo, né? Que foi só flores. É por isso que eu gosto às vezes da gente desconstruir algumas coisas, porque justamente a nossa intenção com o podcast é mostrar para as pessoas que não é fácil. Muitos problemas no caminho. Mas que se a gente persiste durante o trajeto, é o famoso, nas nossas lutas, talvez a gente vai ter mais derrotas do que vitórias. Mas as nossas vitórias, elas vão falar muito mais alto pelas nossas derrotas. E elas vão levar nós muito mais adiante. Então, às vezes, uma vitória que a gente teve em um ano foi o suficiente para compensar tudo o que a gente passou. Sim. Então, é por isso que eu acho importante a gente falar, porque às vezes fica, né, uma história lúdica assim, muito... muitas coisas aconteceram, por muitos momentos eu pensei em parar. Por muitos momentos eu duvidei de mim. Né, do tipo, será que eu dou conta? Será que é isso? Será que eu realmente estou trabalhando no meu propósito? Será que eu estou fazendo a diferença? Porque assim, a gente fala, né? Obra, vocês estão em obra, vocês sabem como é. De repente está tudo certo, de repente já está tudo errado. E de repente acontecem umas coisas que você fala, cara, como eu não vi isso? Como eu não me atentei para esse detalhe? Né? E são essas situações que vão deixando a gente mais forte e você começa a ampliar o seu leque de para onde você vai olhar. Mas muita coisa aconteceu. A gente teve problema financeiro, nós sofremos desvio, várias coisas aconteceram ali. Até, eu falo assim, pela ingenuidade, vamos colocar, do tipo, o que eu não faço para você, eu não espero que faça para mim. O acreditar, porque eu acho que nesse trabalho que a gente está, acreditar em pessoas, às vezes é o que te derruba. Né? Não é nem o conhecimento que você tem. Você acha que talvez não foi nem o quesito acreditar, mas você acha que pode ter sido a situação de não ter o conhecimento? Também. Então, por exemplo, às vezes a gente contrata uma determinada pessoa porque a gente não sabe fazer aquilo. Sim. E aí você deposita nela ali uma confiança de que ela vai desempenhar aquilo bem feito, etc e tal, e não vai te causar nenhum tipo de problema, né? Porque a gente acredita muito nas pessoas. Mas você acha que a falta do conhecimento ajudou nessa fase? Sim, e posso dizer assim, com toda a propriedade, tudo foi acontecendo para a criação da empresa do meu querer resolver e entregar para as pessoas. Mas eu não fiz o mais importante, que foi preparar a base da empresa pensando num administrativo, num financeiro. Isso essa estruturação a gente não fez. Foi tudo muito rápido. É que você está muito no executor ali. Muito no executor e muito na frente do comercial, né? Muito na cara do atendimento. Eu sempre quis esse contato. Então, sempre direcionando para um lado e o outro ficando solto. E aí, esse talvez foi um dos maiores erros da empresa, né, de não ter tido uma preparação e uma construção nesse sentido de, às vezes, me interar com o Sebrae, de ter uma estruturação realmente do tipo crescer a empresa de um jeito correto, né? A gente cresceu, mas não fez a base, vamos dizer assim, né? Faltou essa base. E às vezes isso acontece até por falta do próprio conhecimento dessa parte de gestão, né? E do conhecimento assim, para onde que eu vou? E isso é muito perigoso, né? Falando para a empresa é muito perigoso. Essa fundação, falando de obra, é a base, né? A base. Se a gente não tiver isso muito sólido, muito bem feito, estruturado, pode estar do tamanho que for a empresa, o tombo é grande. Né? Então, estruturar setor. E aí você trabalha nesse setor para pegar o conhecimento pleno. E aí sim você trazer uma pessoa, delegar e conferir, é um caminho que faz sentido. Sim. Mas muitas das vezes, se a gente deixar a rotina, grandes projetos, você atende clientes muito potenciais. Aí a gente, às vezes, por se envolver e gostar tanto do comercial, dá uma importância que não é errado, mas dá uma importância, enfatiza tanto isso, e aí deixa de conferir, às vezes, um serviço que também é importante, é a saúde financeira da empresa, né? Hoje o que manda nas empresas é caixa.
Com certeza. Então, e essa gestão de custo, tem, né? Porque querendo ou não, você tem ali esse relacionamento com o cliente, mas eu tenho essa base comercial onde a gente tem que analisar números, senão a empresa não sobrevive, não tem como. Tanto que você, muito provavelmente, não tenha essa dificuldade na parte comercial. Não. Se você hoje te colocar 5, 6, 10, 15, 20 pessoas, você delega, confere, orienta e fiscaliza isso de uma maneira muito mais efetiva do que aquilo que você não tem tanto afeito ali por fazer. Talvez um financeiro, um compras, um administrativo. Mas é muito importante, né? Quem está à frente das empresas, quem está empreendendo, está buscando desde começar ou está no meio da jornada ou está passando por alguma fase, que as empresas são fases, né? O importante é isso. Volta, senta na primeira cadeira lá do setor da tua empresa. Isso, para quem está assistindo aí e está pensando em empreender ou está empreendendo e passando por uma dificuldade, senta. Hoje eu vou ficar uma semana em cada setor. Fazer essa gestão de cima, né? Conseguir analisar a empresa vai por cima. Vai entender o que está acontecendo. Como está acontecendo. É o que eu sempre digo. Se você quer empreender, quer virar empresário, né, que é um nome bonito para tudo isso, desenvolva outras habilidades. Então, não adianta só ser muito bom no comercial, que aí acontece um problema disso. E aí, então assim, muitas coisas aconteceram e a gente foi conseguindo resolver, fomos aprendendo outras coisas. Por um momento o Gustavo voltou para o mercado e aí nós entendemos que não fazia sentido ele estar no mercado e eu estar sozinha na loja. Até antes de você continuar desse ponto, o que eu tinha para te perguntar qual foi o momento que você acha que virou? Que a chave virou? Entre carrinho, carro e, de fato, o seu ponto físico. Quando eu já estava na loja, eu ainda não tinha tirado de mim a menina do carro. Eu era empresária, com a loja funcionando já, com muitos produtos acontecendo, mas eu ainda tinha a mocinha do papel de parede dentro de mim. Demorou para a mocinha sair. Perfeito. Demorou para eu entender que eu não era mais a mocinha e que eu já era a Ariadne, empresária proprietária da Renove. Quando você fala isso, você ficava vivenciando as atitudes que você tinha. Então, não só isso, eu não me via grande. Entendi. Eu ainda me via pequena, eu me subestimava. Eu via os outros empresários e pensava, nossa, quando eu vou ser um aí aquela determinação do começo de quando tá com o carrinho de feira, ela se diminui. Entendeu? A ponto de você se comparar. Nossa, quando eu vou ser grande igual, mas eu já era e eu não me via. E as pessoas me viam, mas eu não me enxergava dessa forma. A trava é você mesmo. Eu me travava, né? Do tipo, eu me diminuía achando que eu não tinha aquele mesmo potencial. Só que eu não tinha ideia de como o meu atendimento já era o meu diferencial. Mesmo ouvindo isso, de pessoas, amigos, clientes, mesmo ouvindo você isso, não encarava isso. E muitas vezes o meu orçamento já não era mais o melhor valor da mesa. Entendi. Mas as pessoas voltavam pelo atendimento. O seu valor já não foi o melhor, o seu valor já está no meio. Mas o seu atendimento foi tão bacana, você me mostrou tantos detalhes, eu me senti tão visto aqui dentro da sua empresa que eu quero comprar com você. Mostrou valor, não só o preço. Não era mais preço, já era valor. Então, essa transformação, essa chavinha, ela demorou para acontecer. E olha que legal. Mesmo já sendo um ponto físico, já Renove, já dentro do núcleo, você ainda tinha a trava pessoal ali. E assim, gostoso, porque eu ainda tenho clientes do começo que estão comigo até hoje. Mas mesmo assim eu não me enxergava, sabe? Então essa chave demorou para acontecer e quando começou a acontecer do tipo, opa, peraí, eu tenho meu papel. Meu atendimento é diferente. Eu enxergo o que meu cliente está buscando, né? A construção de algo, ela às vezes chega a ser tão difícil que no começo a gente tem uma visão muito clara disso e até bate no peito. Não, porque eu sou bom nisso. Mas a construção ela é tão maçante e dolorida no meio do processo que faz a gente, no meio,
não perder, mas desacreditar um pouco. Pô, cheguei onde eu queria, né? Tipo, a menina do carrinho lá atrás queria ter uma loja dessa, e na hora que chega... Tipo, não é suficiente. Não preenche. Não preenche. Você fala, pô, mas era isso daqui? Eu esperava mais. A questão que nós estávamos falando da expectativa. Pô, isso daqui... Já cheguei onde eu queria, mas parece que não era aqui. Mas talvez até porque a gente busca a mesma adrenalina do começo, né? Principalmente por ser... Eu com essa troca. As minhas conversas íntimas com Deus, do tipo, é o meu propósito mesmo? É isso? É dessa forma? Como eu posso melhorar? Como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Consegui chegar aqui. O que o senhor espera de mim agora? Como que eu posso continuar transformando, de repente, vidas, famílias com o meu trabalho? E aí, o Gustavo, numa transição na empresa onde ele estava, a gente sentou, conversou e pensamos, para a gente dar um próximo passo, a gente precisa mexer dentro da empresa. Não dá para a gente continuar do jeito que a gente está. Então vamos junto? Volta para a empresa? Porque eu gosto da parte comercial, eu gosto do atendimento, eu gosto de ver o brilho no olho do cliente, eu gosto desse envolvimento, eu gosto de ir na obra, eu gosto de estar no dia a dia com os profissionais. E ele não, ele é um cara mais reservado. É a mulher do trecho, né? Quer estar na rua. Ele gosta do número, ele gosta da organização. O que eu tenho de processo. Bagunça, ele é extremamente organizado, sabe? Ele enxerga... É engenheiro, né? Ele gosta do número, ele gosta do técnico. Aqui, ó, não tira minha caneta fora. Não mexe nessa... Vou pegar um processo na mesa, ele fala, não mexe no meu processo. Me pede, mas não... O que você precisa aqui? Cadê aquele número que você tinha que me dar que eu estou esperando? Então, a gente resolveu, embarcar juntos. Então ele se desligou, ele reposicionou, mas aí ele então saiu de novo do mercado e voltou para loja contigo. É isso que a gente quer? É aqui que realmente a gente vai tocar? Então, vamos buscar conhecimento no que falta e no que a gente tem que melhorar. E aí a gente foi para uma imersão empresarial em São Paulo, os dois. E lá ficou muito evidente, nessa imersão que a gente fez a semana toda, e até os próprios palestrantes dizendo do tipo, a gente tem empresas aqui onde os 2 sócios são comerciais, os 2 sócios são financeiros, e aí precisa complementar com a equipe para poder ampliar. E aí a gente viu ali dentro que do tipo, não, nós somos um casal perfeito. Eu estou ligada para o vendas, para o relacionamento, e ele está ligado no números, com a parte administrativa, e a gente tinha a junção perfeita ali. Era realmente estruturar a empresa, dar alguns passinhos para trás de novo e implementar a cultura, porque sem a cultura ali dentro, né, mostrar para a nossa equipe a paixão que a gente tem para executar e como a gente enxerga isso. Voltar a falar, né? É puxar a área do carrinho de feira e mostrar para os colaboradores... Fazer eles entenderem o que foi essa trajetória. O que me motivou lá atrás, né? E aí a gente começou nesse processo, então, de vamos implantar cultura, vamos realmente mostrar para a nossa equipe interna, né, que são os nossos primeiros clientes, o que é para a gente vivenciar isso no dia a dia. Né, o que a gente realmente quer entregar e como isso tem que acontecer. E está acontecendo, e é uma coisa muito linda, porque a gente está vendo um projeto aí desabrochar que é muito gratificante. Hoje vocês conseguiram pegar ali os valores da empresa e realmente implantar isso para os colaboradores. Nisso, mas é um trabalho constante. E hoje a gente está com uma equipe mais enxuta, mas para poder trabalhar isso e a partir de agora começar a fazer novas contratações realmente com este olhar. Com um time, com tudo mais estruturado, né? Aquilo que foi uma coisa que você identificou lá atrás, né? De não trabalhar bem a base. Exato. Quando vocês então voltaram da imersão, tiveram ali as certezas, então deram esses passos para trás para organizar toda essa base e agora então o foguete já está apontado aí para cima, né? Eu trago alguns aprendizados em cima de toda essa história, olhando pro lado que
as pessoas, às vezes elas olham as pessoas milionárias, bilionárias, para que você atinja esse patamar como empresário, empreendedor, eu acho que realmente está muito mais atrelado a duas coisas. A uma única oportunidade que pode aparecer na sua frente, você agarrar ela e ela vai despontar tudo. E a segunda é você não só estar preparado para essa oportunidade, mas como você, no meio do processo, se preparar para ela. Sim. Então, se preparar está atrelado a você buscar mais conhecimento. Não tenho conhecimento em finanças, então busca mais. Não tenho conhecimento contábil, busca mais. Sou muito bom em comercial. Então como que eu vou afinar o meu time agora? Uma apresentação, tô fazendo uma venda em 2 horas. Como que eu fico mais eficiente? Como que eu vou para meia hora? Meia hora eu fecho. Então, talvez a gente olhando números, né? Se a gente começa a olhar para os valores, para a gente chegar em determinado meta, resultado que a gente almeja, a gente tem que se preparar cada vez mais. É uma corrida de 100 metros rasos. Todo mundo assiste ali as Olimpíadas, em segundos ele prova e agarra a oportunidade que ele tinha de ser o campeão. Mas ninguém enxerga que ele ficou 1 ano, 2, 3, 5, 10 preparando para aquela oportunidade. E na empresa é assim, né? A gente precisa estar sempre ali buscando conhecimento, buscando novas ferramentas, melhorias, para que a gente não perca essa essência que você, por exemplo, trouxe desde o seu início e o seu cliente também não sinta isso, porque você comentou, isso é muito bom, que tem clientes que compraram com você lá atrás e compram até hoje. Mas imagina se você deixar a peteca cair, esse cliente pode voltar e falar assim, poxa, Ari, senti uma diferencinha assim, você nunca me atendeu assim, ruim, né? Sim. E aí isso demonstra que às vezes é o que a gente pode não perceber, mas faz muita diferença, principalmente quanto mais crescimento... Volume, né, de pessoas que a gente atende deixa hoje escapar. É muito maior. Isso é muito ruim para a empresa, né? Empresa é uma eterna reforma. Então, quando você arrumar o seu time comercial, o financeiro vai ficar ruim. Quando você arrumar o financeiro e o comercial, o contábil ficou ruim. Mas você sabe o que eu vejo que tem feito a diferença? Todo mundo dentro do time saber o que todo mundo faz e a importância de cada um quando eu te passo o bastão. Porque não adianta. É o que ele representa, ter um super atendimento lá na frente, o cliente ficar feliz porque a gente entendeu o que ele queria. Se a hora que eu passar o bastão para o financeiro ou para o compras, ou, por exemplo, uma cortina de tecido, que hoje o ateliê é próprio, é nosso, que quando eu passo por todos esses setores e o meu atendimento acaba ali na ordem de serviço dentro do ateliê, se não tiver também tudo completo, elas não vão conseguir seguir. Sim. Então, a importância de um bom atendimento e de estar tudo muito anotado e dando a sequência, e o financeiro entender a importância do nosso atendimento, o compras entender que se comprar alguma coisa errada vai afetar aquele atendimento. E o ateliê é uma coisa que hoje eu falo que é muito bacana ver isso, porque antes eu não tinha essa visão e eu comecei a construir essa visão de 2 anos para cá. Tem cliente que não entende o que é uma cortina de tecido. Não é um tecido cortado e costurado que vai para uma porta ou para uma janela. Vocês conseguem entender a quantidade de energia que tem que estar positiva, gostosa, dentro ali do meu espaço do ateliê, porque a costureira está com a mãozinha dela, passando todo aquele tecido, todo o amor dela naquela máquina de costura, né? Para isso chegar na casa de alguém. Então, assim, tem, lógico, muito processo ali dentro, né? Tem cliente que fala, poxa, Ari, por que 40 dias para entrega de uma cortina? Porque existem vários processos que acontecem ali. E não pode ser nada rápido, porque senão eu vou te entregar um negócio que não está bonito, ou está torto, ou não está condizente com o que eu tenho que te entregar pensando num processo produtivo. Mas todo o amor e energia que passa para aquilo antes de ser entregue para tua casa. Sabe? Não é só uma indústria de cortinas, porque no final das contas eu sou uma indústria. Eu compro um tecido, tenho um processo e vai trabalhar a matéria-prima. Né?
para poder virar a cortina. Para virar um produto, né? Mas eu não enxergo dessa forma, eu enxergo que isso vai muito além. Então, isso a equipe tem que sentir junto com a gente. Né? Hoje você destaca esse um diferencial da Renove? Com certeza. Né? Eu acho que a equipe toda tem que estar com esse olhar. Alinhados. Isso é a cultura. E essa questão que você disse de que os setores e as responsabilidades elas são separadas, porém todos entendem o que cada um faz e a responsabilidade de cada um, é muito bom. Por quê? Ele já olha ali o anterior a ele e fala, poxa, se ali der errado, vai chegar para mim pior, eu vou passar, enfim. E acaba que a equipe se ajuda, né? Eles mesmos ali, por entenderem todo o processo, conseguem evitar falhas depois no produto final, né? Essa sinergia ela é importante. E aí depois isso segue para a equipe de entrega, que não é da empresa, mas está com a gente aí, a equipe está com a gente há quase 10 anos. Então, assim, é um braço importante da empresa e a gente tenta estar aí dentro de todo o processo, acompanhando tudo. Tem muita empresa que fala, depois que entregou, aí o problema já não é meu, é com o instalador. Não, o problema é nosso. A gente tem que estar ali, a gente tem que acompanhar. E uma das dificuldades que eu tenho hoje, às vezes eu brinco que eu queria ter uns clones. Isso é bom. Se você descobrir onde faz, você me fala. Porque a empresa está crescendo, a quantidade de cliente, graças a Deus, está crescendo. E às vezes a pessoa quer a ARI. Mas às vezes naquele dia não dá para ser. Né? E às vezes não dá para ser a ARI. O CNPJ Renove, né? Que é a área ali. Então, assim, e isso às vezes atrapalha um pouquinho. Porque dá às vezes para eu te dar atenção, mas às vezes eu não consigo naquele momento, porque a quantidade de clientes hoje aumentou. Para nós também é uma dificuldade. É a mesma coisa aqui. Para nós também é bem difícil isso, do cliente entender que ele contratou a Bratio, ele não contratou o Guilherme e o Aurélio. Por outro lado, a gente também entende o cliente, dele querer ter uma conversa, um atendimento conosco e não com a empresa, mas é muito difícil conciliar isso. E parece uma coisa, né? Sempre que o cliente precisa disso é quando a gente não consegue. Nunca é quando a gente está bem tranquilo e consegue atender e falar e reunir. Não é, porque se fosse, o problema é resolvido. A gente cobre a nossa parte e atende o cliente nesse momento, mas não. É quando a gente está aqui precisando de 3, 4 clones, aí o cliente vem, aí você fica naquela, nossa, mas e agora? Dou um passo para trás e não delego. Dói porque eu quero atender na hora, mas eu não consigo, porque se eu fizer dessa forma eu vou descobrir alguma coisa do lado de cá que já estava planejada. Mas tem que acontecer. Tem que acontecer, justamente. Aí eu acho que a gente sabe o que tem que fazer? Transferir a nossa responsabilidade. O cliente tem que assistir esse podcast, viu, pessoal? Vocês têm que entender o nosso lado, não é porque a gente quer não atender determinado cliente, é porque a empresa, graças a Deus, está crescendo, nós precisamos de processo, precisamos delegar, precisamos de boas pessoas para também pegar essa cultura que a nossa empresa tem e levar para o nosso cliente e que não é um desejo, eu não quero, eu só participo do fechamento e não vejo mais. Se a gente pudesse, os clones, a gente atendia, fazia contrato, assinava, instalava, fazia tudo, né? Mas empresa não é assim que funciona. Queria aproveitar aqui esse momento e deixar um recado especial para você que está acompanhando aqui o nosso podcast. Aqui na Bratio, nós temos um pool de investimentos. Então, para você que busca investir no mercado imobiliário, nós temos aqui um projetos residenciais, projetos comerciais, onde você faz aqui uma alocação de recurso e a gente apresenta todo um projeto de viabilidade para você que está pensando aí em começar a investir numa etapa muito rentável desse mercado. Então vai ter o QR Code aqui na tela, o link também na nossa bio. Clica lá se você tiver interesse para conversar com um dos nossos consultores. Muito bem. É uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Porque nesse bate-papo agora eu fiquei pensando, né? Nossa, gente, coitado, o Gustavo vai me matar, porque tudo eu falei que ele não deixou, né? Tudo não. Mas quem criou o nome da empresa foi ele. Que legal. Quando ele falou, não, é isso mesmo, né? Não vai ter jeito. Vamos criar um nome para essa empresa, porque não dá para continuar com a MEI Ariadne Tobias Estevam, né? A gente tem que pôr um nome nessa empresa aí. E o CPF na frente, não que é a tem mensal como. do CPF. Não dá mais, né?
E aí eu falei, e aí, agora? Como que a gente escolhe? Não sei, tenho dúvida. E aí a gente começou, um nome, outro, e de repente ele falou, renove Casa Design. Renove por ser renovação. A gente quer isso. É uma renovação sua, querendo trazer uma renovação para o mercado, né, para a Renove entrar, e não deixa de ser uma renovação para o cliente. Renovação do espaço. Né, uma renovação dele para poder trazer isso que ele está sentindo para fora. Então, quem criou o nome da empresa foi o Gustavo. Muito bacana. Apesar de que em alguns momentos ele estava com o pé mais enraizado no chão, eu, Guilherme, particularmente entendo e até tenho uma certa semelhança com o pensamento dele. De querer, às vezes a gente quer te dar certeza para a esposa, para um irmão, para um sócio, um amigo. A gente quer tirar qualquer tipo de dúvida da pessoa. Às vezes a intenção por trás de uma palavra que ele vai soltar ali é essa. Não é não apoiar, e sim fazer você ter certeza, porque a gente sabe... tirar todas as arestas. Porque a gente sabe que o arrependimento e a frustração dói e machuca muito. Então, ele como seu marido, imagino que a intenção principal tenha sido essa. Eu não quero ver ela decepcionada, eu não quero ver ela frustrada, eu não quero isso. Então, é certeza, é isso mesmo, você vai fazer isso. E o apoio teve, né? Sabe por... seus nãos, mas ele sempre teve ali do tipo... E se fosse uma questão de acreditar ou não, Ari, hoje vocês não estariam juntos na empresa. Como Renove, né? Então, não é não acreditar, até porque ele estava numa empresa, foi o momento que trouxe ele de volta para isso. E sim, às vezes naquela época ele queria trazer essa certeza que talvez nem ele tinha, para hoje estar junto com você da empresa. Eu até olho, igual eu falei, eu olho muito pro que é a pessoa. Então, ele tinha aquilo com ele. Não que ele tinha isso com você. E hoje a gente está num momento muito bacana da empresa, porque assim, não é mais a Ari da Renove. Já é a Renove. Não, hoje é a Ari e eu, o Gustavo. Já tem o nome dele ali. Tem profissionais que hoje já ligam para ele. Isso é bom. Sabe? Então, assim, tá tendo agora uma inserção realmente dele dentro da empresa que tá muito bacana. A Renove da área do Gustavo já tá tendo essa semelhança aí. O legal disso é que literalmente vira uma empresa familiar e a área já vai ter 2 mãos de obra aí, né, pô? Ah, é? Vai ter os 2 filhos dela. Um não quer. Um não quer? Não. De jeito nenhum. Não quer agora. Meu mais velho já falou que vai seguir medicina. Boa. E deixa seguir, gente, porque ele quer fazer cirurgia. Lá na frente eu vou precisar das minhas plásticas, e aí deixa ele. Vai precisar dar uma renovada. Vou dar uma esticada, na verdade, deixa deixar ele seguir isso é um investimento. Um investimento. Deixa. Vai devolver tudo que eu investi nele. Deixa seguir. Nós tivemos um cliente que ele falou que o sobrinho dele... Ele falou, cara, meu filho não quer, o outro sobrinho não quer, mas tem um que é 3 aninhos. Se ele não tiver uma camisa da empresa... Uniforme. Que bacana. Ele não está satisfeito. Eles vão trocar a remessa de uniforme, tem que fazer dele. Que legal, camisetinha. Que bacana. E ele vai na empresa, gosta de visitar. Ele falou, então esse daí já veste Coloca a camisa uma da empresa. guilhotina com papéis para ele fazer rascunho. Corta esses rascunhos aqui. Que legal. Então, gente, eu tô na esperança aí do meu caçula falar que fica. Tô já meio que trabalhando a cabeça dele. Sabe, inclusive, depois talvez aí a gente tenha algumas coisas para conversar no futuro, porque eu tô na cabeça dele, você não quer virar construtor, filho? Imagina, você já vai ter a decoração de interiores na mão. Vai estar no jeito. Para você vai estar mais fácil. Né? Então... Aproveitando, né? Ô, Ari, uma pergunta que eu gostaria de fazer qual que é hoje, então, o principal produto que você tem na loja? Tudo começou com papel, né? Papel de parede, e eu não posso negar que é a menina dos olhos para mim, né? Mas hoje, quando a gente pensa em empresa, tudo veio caminhando para a parte produção ateliê. Então, hoje, meu foco está nessa questão de acabamentos, pensando em cortina, roupa de cama, em montar e entregar realmente o personalizado. Né? O que atende aquele espaço, qual a melhor solução. Então, é um mix, né?
papel, persiana e cortina está sempre atrelado, é um mix que a gente trabalha, mas hoje o meu carinho aí, o meu direcionamento está na parte da produção. Legal. Algo bem personalizado, né? É trazer realmente essa solução. Né? Hoje, como Bratio, a nossa intenção não é ser só mais uma construtora mão de obra, é viabilizar a obra. Então, hoje tem semelhança com o que você também entrega para o seu cliente. Não é vender uma persiana, vender uma cortina, um papel de parede. Não. Você quer viabilizar, você quer entregar a solução e quer ele satisfeito. Sim. Muito legal. A gente já indo para um fechamento, né? Qual que seria aí o conselho que você daria para quem quer empreender, mas ainda tem receio, quer dar o primeiro passo? Que foi muito forte para mim, né? Se você não tem dúvida que você quer fazer a diferença naquele segmento, naquele sentido, que você pode fazer a diferença, não tenha medo de começar. E se começar, se ver que é isso mesmo que vai fazer, estruture. Né? Acho que o maior conselho que eu posso dar como empresa hoje é que você realmente estruture e entenda tudo que vai formar a base dessa empresa. Mas não tenha medo de começar. Nãos vão acontecer sempre. Pessoas te desencorajando vão ter sempre alguém do seu lado que vai falar, não faz isso não, deixa quieto. Vai ser funcionário de alguém. Nossa, você vai ganhar muito mais se você trabalhar para alguém. Para que você vai assumir essa dor de cabeça? Porque quando a gente trabalha pra gente, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Sabe? Você não tem um horário para começar, um horário para acabar. Começa respondendo então, assim, mensagem 6 da manhã, termina. E não tem hora para acabar. Então, se você que está assistindo aqui a gente agora, se você tem um sonho, se você sabe o que você quer, e vai atrás, vai à luta. Não vai ter uma pessoa que de repente vai parar do seu lado e vai falar assim, vai ser bom. Não, gente, a gente vai ter mais não do que sim. Mas se você tem a certeza disso, entrega na mão de Deus, que eu acho que é o nosso maior confidente, e vá atrás. Sabe? Vá atrás. Não espere. Muito bom. Ari, eu queria fazer até uma questão pessoal minha, queria entender hoje para você aqui, uma maneira que você busca se destacar. Hoje as empresas elas estão muito mais no digital, né, do que antigamente. Então você teve uma experiência de porta em porta, aí quando você estava no carro, a indicação do boca a boca veio muito forte, e aí você passou para um ponto físico, teve ali o ingresso da Renove em um núcleo, né, de arquitetura e design, e hoje, o que você enxerga que fideliza a sua marca, te traz um retorno também financeiro para a empresa, se está mais no digital, se está no seu posicionamento em ponto físico, se ainda é através de indicações. Hoje, como que você poderia classificar, em termos até mesmo de faturamento, hoje o que representa um bom volume para a Renove e que você fala, olha, eu não posso ficar sem trabalhar o meu marketing, eu não posso ficar sem trabalhar o meu showroom, ou senão não posso deixar de trabalhar os meus núcleos de parcerias e indicações. Como que você classifica isso? Eu posso te dizer com certeza que hoje o que mais traz resultado para a empresa são os núcleos e as parcerias. Esse trabalho em parceria com os profissionais de profissionais e com empresários também que acreditam e confiam no nosso trabalho e sabem que a gente vai fazer o melhor para cada cliente. E eu, Ari, como empresa, ainda estou falha, estou trabalhando nisso para melhorar o nosso posicionamento digital. Mas isso eu vejo, é uma carência minha, eu acho até pela era, né? Pela geração, né? Que não tem esse desprendimento tão rápido para estar nesse dia a dia. Então, isso é uma coisa que a gente está desenvolvendo agora e aprendendo com isso. É a geração que usa o telefone para ligar e não para postar.
sabe? E às vezes ainda tem o medo, né, desse contato de será que eu estou postando certo? Será que eu estou falando certo? Tem receio. O ângulo, né, como que isso vai ser visto ou recebido pelo meu cliente. Esse posicionamento no digital, ele pode até contribuir para suas vendas, assim dizendo, mas talvez é mais um posicionamento de marca, né, que você vai conseguir através do digital, do que de fato talvez aumentar o volume de venda. Eu acredito que se o cliente estiver me assistindo e entender a ótica do nosso trabalho, que não é só uma venda, que existe uma construção para chegar nessa venda, existe um porquê para ela acontecer. E que já aconteceu, tá? De perder venda porque eu não quis fazer o errado. Já aconteceu na empresa. Então, eu acho que se eu conseguir mostrar o valor da empresa, a gente com certeza vai ter um retorno melhor de vendas também. Pode até ser um filtro de tudo isso que nós conversamos. Com certeza. Eu e o Aurélio, a gente sempre discute e conversa sobre que essa questão do posicionamento e tal, ela não é só venda, não é só um link arrasta para cima e tal, não é só. Não. Então a nossa ideia é que fornecedores, amigos, parceiros, clientes, eles consumam esse conteúdo principalmente para ter o alinhamento de expectativa e mostrar para eles o que de fato a gente pensa, como a gente se posiciona e por trás, né, da empresa em si. Nós como empreendedores à frente, né, das nossas empresas. Então, o digital ele é importante, né, mas então a gente vê que ter esse bom relacionamento, ele ainda, na época, a gente falou em gerações, 3, 4, 5 gerações atrás era boca a boca e hoje em dia ainda esse relacionamento pessoal e comercial ainda talvez de maneira diferente, né? Mas ainda assim é o boca a boca do parceiro que faz. A nossa ideia também é conseguir às vezes explorar as mídias para mostrar o que dá errado. Porque ninguém mostra o que dá errado. Verdade. Sabe? Ninguém posta o erro, ninguém... eu acho que... Conseguir mostrar como a construção civil está mudando. Tem alguns profissionais que não se atualizam, mas não porque não querem, é porque o mercado é assim. É um mercado muito tradicional. Então, por exemplo, a gente pega obras hoje, você fala, não pensaram nesse detalhe. Porque vamos pensar, hoje muitas construções e a parte de esquadria, todas reforçadas, com aquelas caixas mais largas, aí você pega um gesseiro e ele fez um cortineiro padrão 15x15. Só que só da estrutura metálica ali para um fechamento de uma veneziana automatizada foi 8, 9 centímetros. Ela tá roubando de espaço. Depois. Eu não entro. Você vai espremer sua cortina lá? Sabe? Então, assim, conseguir levar esse tipo de informação e, às vezes, trabalhar com esse pessoal que entra antes para a gente conseguir fazer um trabalho bacana e, às vezes, mostrar que, tipo, eu não sou mais o fim da obra. Está em todo o processo. Eu sou o começo. Eu estou na parte da estrutura. Se a estrutura não for pensada para o que o cliente idealizou lá no final da obra, quando eu chego, eu vou frustrar esse cliente. Sim. Porque eu não estou mais no fim. O seu caderno orientativo ele tem que chegar aqui na Bratio. Antes, tipo, olha, né? Dá na mão do seu gesseiro isso aqui. E por dá exemplo, na mão do arquiteto. Tudo projetado, tal, executado. Beleza, não vai ter problema. Famílias mudaram, o perfil familiar mudou. Se a gente pega lá os meus avós, meus pais, e vamos pegar hoje, você jovem, né, vocês jovens, o perfil hoje do cliente já é uma casa automatizada. Dificilmente não. Os meus avós e meus pais iam pensar em ter uma Alexa em casa, uma cortina motorizada, não ia acontecer. Sim. Então, assim, tudo mudou. E aí, quando a gente para e começa a pensar na automação, nós já fazemos parte do começo, lá na estrutura. E eu não estou mais no fim. Na verdade, então, o fim é prejudicial. Conseguir levar isso para o consumidor, para ele entender, poxa, qual é a sequência, então, hoje? Né? O digital usar o digital para isso. E é por isso que o cliente ele tem que ter uma empresa para poder respaldar ele na construção. O problema é que, como é um mercado muito tradicional... Ele acha que, vou contratar, não estou nem falando mal da classe dos engenheiros, vou contratar um engenheiro ali só para ele tocar a obra, só para ele acompanhar. Não. Ver a fundação? Não, tem que ter responsabilidade. Vamos ver a fundação e a laje, não é assim, né? Por quê? Mudou muito, né? Porque na realidade,
dentro de uma obra são tantos processos que se acontece e tantas tomadas de decisão de um cliente que ele precisa estar respaldado de uma empresa para estar junto com ele. Senão, é aí que mora a dor de cabeça. E a sinergia dessas empresas que vão trabalhar em conjunto ali dentro. dentro. Que vão estar todas juntos. Né? Tipo, não é a minha parte. Não tô indicando porque é amiga minha isso e aquilo. Não, tô indicando porque eu sei que é a pessoa que resolve. Em que etapa eu estou, né? E entender, obra vai dar problema, gente. A gente sabe que vai dar. E aí uma outra visão da loja, como a gente resolve? Eu acho que esse é o posicionamento. Não dá. Gente, obra não dá problema. Obra dá problema. Agora, como é o seu posicionamento perante ao problema? Né? Como que a gente recalcula a rota? Traz a solução, né? Vai muito de encontro aí com o que a gente com pensa certeza. Também. Ari, se você pudesse voltar no tempo, dar um conselho para a Ariadne do carrinho de feira, o que você diria para ela? Menina, por que você não começou antes? Perdeu tempo. E falar para ela o potencial que ela tem. Ela tem um potencial muito grande. Muito. Legal. Potencial grande, muito bom. Você tem um potencial muito grande. Você precisou, tá vendo? Ouvir você do futuro, uma provação de você do passado, dando o seu próprio empurrão agora. Você tem um potencial, não tenha medo, vai em frente. Você tem um dom. Que bom. Muito bom. Muito bom. Então, pessoal, esse foi um fechamento um potencial muito grande. É um resumo de todo o nosso bate-papo. E esse foi mais um Bratiocast. Espero que a história da Ari tenha te inspirado, te motivado, te trazendo força e potência para poder continuar persistindo, pô. Ari, foi um prazer, foi um privilégio ouvir aqui a sua história, tá? Parabéns. E assim, desejamos que a Renove continue crescendo, assim como desde o início, né? Essa sua persistência, sua, do Gustavo, isso é muito inspirador para nós, para todos aí que nos assistem. Então, parabéns e muito obrigado por aceitar compartilhar suas experiências com a gente. É muito bacana poder compartilhar a minha história e eu espero que muitas pessoas se inspirem e consigam avançar aí e conquistar muito. E para quem quer te achar nas redes sociais... eu vou ficar muito feliz. renovecasodesign.com.br, Instagram Renove Caso Design, e deixo aqui aberta o espaço que se alguém quiser empreender e precisar de um bate-papo, a Renove está de portas abertas para um café. A gente precisa se ajudar, né? É isso aí. Para você que nos acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal, compartilhar esse episódio com os amigos e fiquem ligados nos próximos conteúdos. A gente se vê no próximo episódio e até mais. Bye! Valeu, pessoal. Até mais!